E o Bahia jogando lá em Cali, precisava ganhar o jogo, tinha sido 0-0 a partida da Fonte Nova, quando o Bahia tinha tido chances, teve oportunidades, o Rogério tinha mexido um pouco no time, mas o Bahia teve chances de ganhar na Fonte Nova. Ontem, eu achei um Bahia bem abaixo, que não... um ataque assim que não funcionou. Realmente, ontem o Bahia não esteve numa noite bacana. E pra piorar, ainda toma um gol que é uma sucessão de falhas. Assim, é difícil falar quem falhou mais no lance. Pra mim foi o Marcos Felipe, mas os outros também falharam muito. Agora, eu vivo falando aqui, não é querer crucificar o Marcos Felipe, mas já aconteceu em outros momentos, o Bahia tem tido essa dificuldade aí, nos últimos tempos, de não ter um goleiro que passe aquela confiança e de que você dê a camisa 1 pra ele e fique tranquilo. E a gente sabe que no futebol de hoje, você precisa ter um goleiro que faça a diferença. Ele sai do gol de uma maneira desnecessária. Apesar do primeiro zagueiro tá meio perdendo a passada, tinha um zagueiro na cobertura. Aí o zagueiro acaba recuando a bola, sem olhar direito ali, tem uma falha de comunicação, porque ele achava que o goleiro fosse estar no gol, porque era um lance que ele não precisava sair. Então o zagueiro falou, esse lance aqui, meu goleiro não saiu. E ele recua e o goleiro tinha saído. Aí o goleiro consegue ali tirar a bola e fica olhando o complemento do lance, que pra mim é o mais grave de tudo. Porque a lambança, ela acontece, vai. Não deveria, mas de vez em quando ela acontece. Agora, o goleiro ficar olhando o lance parado no meio do caminho... Ô, Tulhão, o goleiro quando precisa sair desesperado, seja lá qual for a razão, ou por um lance como esse, que ele achava que ele precisava estar na cobertura, ou por tentar fazer o gol lá na frente, enfim, ele precisa imediatamente, ao ser resolvida a situação, voltar correndo pro gol, velho. O goleiro precisa proteger a meta. E ele ficou olhando. O cara chutou e fez o gol. Um erro infantil e que custou caro, cara. Custou caro. Assim, eu não acho que o Bahia era favorito pra ganhar o jogo. Mas tava 0-0. O segundo gol, ele acontece no final, lá no contra-ataque, o Bahia já tinha se mandado. O Bahia que procurou o Ederson, né? Eu sempre confundo o Ederson e o goleiro do Galo. Everson. E assim, acabou que não conseguiu contratar e tal, procurou alguns outros goleiros e tá tendo essa dificuldade. Mas vai ter que achar um goleiro, porque não dá pra você no futebol de alto nível não ter um goleiro que faça a diferença e que cometa erros bizonhos. Porque o erro, às vezes, ele vai acontecer, Túlio. Ele vai acontecer. Mas ele também precisa salvar em vários momentos. E aí, André, até pontuar algo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Porque essa história é antiga. Já tem algum tempo que as pessoas falam e não é tipo, só quem acompanha o Bahia de perto. Não. Quem acompanha o Bahia de perto, de longe, todo mundo fala, o Bahia precisa de um goleiro. Isso, assim, é indiscutível há bastante tempo. E aí a culpa maior, por mais que o Marcos Felipe volta e meia apareça falhando, é de quem não contratou alguém para, no mínimo, brigar com ele. Para que não seja sempre ele, né? Tem que ter, no mínimo, alguém ali com capacidade de disputar a posição, porque aí você coloca quem pelo menos estiver no momento melhor. E aí você diminui também esse risco da falha. O Bahia precisa para ontem e aí fica na conta muito dele, mas não só dele. Eu acho que a gente tem que ampliar para a diretoria
que não teve a competência de contratar um goleiro desse nível aí que você tá pontuando, André. E assim, com todo carinho ao Marcos Felipe, não precisa ser nem um goleiro de ponta pra chegar e assumir a camisa do Bahia, não, cara. Tem que ser um goleiro assim, bom. Não precisa ser um dos melhores do Brasil, não. E aí você pode ir buscar, talvez, alternativas nos bancos de outros times. Por Sim. exemplo, sabe quem tá na audiência e já deu uma sugestão aqui pro scout do Bahia? Ricardinho Deixa eu tentar Martins. adivinhar. Deixa eu tentar adivinhar. Ah, eu ia adivinhar porque o Ricardinho me mandou também a mensagem. O Ricardinho já tá sugerindo aqui, o João Paulo. Ele falou, ó, por que o Bahia não vai atrás do João Paulo? Seria um goleiro melhor capacitado para ser o goleiro titular do Bahia. E é só um exemplo. Se você for pensar aí, você tem outros goleiros que são reservas em clubes que poderiam sim chegar no Bahia para ser titular. É claro que o Bahia deveria pensar ainda maior, né? Deveria pensar, como você falou aí da tentativa do Everson, de você tentar arrancar alguém que já é titular em outro lugar. Mas se eles estão tendo dificuldade para isso, deveriam ir atrás de uma alternativa mais fácil, de um acerto mais tranquilo para ter um outro cara. Porque não tá dando já há algum tempo, André. E teve uma galera aqui que tava falando do Ederson, porque eu fiquei ali na confusão de Ederson e Everson. Eu falei ano passado, quando começou a história de que o Ederson não ficaria no City. Evidente que eu não sei qual o interesse dele de voltar pro futebol brasileiro e tal, mas por ser Grupo City e tal, eu faria uma investida com força para tentar trazer o Ederson pro Bahia. Dito isso, pô, que decepção. Porque o Bahia voltou a Libertadores depois de tantos anos. O Bahia faz 7 pontos nos 3 primeiros jogos. O Bahia empata em casa com o Inter num baita jogo. Faz 1-0, inclusive. O Bahia ganha fora do Nacional. O Bahia ganha em casa do Atlético Nacional. E na 4ª rodada, o Bahia tem a classificação no grupo da morte nas mãos. Ele faz 1-0 em cima do Nacional e toma a virada em casa. E aí desgringolou, como diria o outro. Aí a vaca foi pro brejo, porque aí perde do Nacional, perde do Atlético Nacional, perde do Inter valendo vaga, empata com a América de Cali já na repescagem da Sul-Americana em casa e perde fora. Uma pena, porque deu pra sentir o gostinho do Bahia passando, inclusive, em primeiro no grupo da morte. E antes desses jogos contra o América de Cali, nós falamos sobre isso, né, André? Que seria inevitável lembrar da eliminação lá na Libertadores, porque o Bahia poderia estar tranquilamente jogando os seus jogos de Campeonato Brasileiro nessa rodada, para só daqui a, 2, 3 semanas, voltar a campo por competições internacionais, jogando o mata-mata da Libertadores. Infelizmente não foi isso que aconteceu, e para piorar, caiu na Sul-Americana. Seria o adversário do Fluminense, né? Importante a gente falar sobre isso também, porque com essas classificações já temos alguns confrontos definidos, inclusive o do Fluminense, que era o único brasileiro garantido, enfrentaria o Bahia, mas como o Bahia caiu, vai pegar o América de Cali, André. As equipes que se classificaram ontem, o Central Córdoba, que ganhou fora de casa, vai pegar o Lanús, o América de Cali vai pegar, como você disse, o Fluminense, e o Del Valle pega o Muxuquiruna.